Concílio Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia define metas globais de crescimento até 2027. Em Fiji, celebração sabática lota estádio e mobiliza 15 mil fiéis em um dos lugares mais isolados do planeta. Cidade Virtual Adventista em Roblox conecta adolescentes do mundo todo. Na Mongólia, jovens enfrentam o desemprego e desafios religiosos, mas encontram esperança em escola adventista. Veja tudo isso agora aqui na NN. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da NN. Hoje, a gente começa no ambiente digital, com evangelismo em forma de games. A Igreja Adventista usa o Roblox para lançar o Adventist City, uma cidade virtual onde adolescentes jogam e aprendem. Uma cidade virtual dentro do Roblox, um dos games mais populares entre adolescentes. A plataforma soma mais de 85 milhões de acessos diários em mais de 180 países, com público entre 9 e 15 anos. Para falar de fé com essa geração, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil criou o Advent City, um jogo em ambiente seguro e educativo. Jogadores enfrentam desafios, conquistam recompensas e exploram valores como respeito, solidariedade, fé e missão. A inspiração vem do Clube de Desbravadores, que oferece atividades que desenvolvem o físico, o mental e o espiritual dos participantes. A cidade também simula escolas, hospitais e projetos sociais da igreja, oferecendo uma experiência interativa. Além de envolver os jovens, o projeto aproxima famílias e incentiva conversas sobre escolhas e valores. Da realidade virtual para o mundo real. Agora nós vamos até Fiji, um país formado por mais de 300 ilhas no Pacífico Sul. Uma celebração de sábado se transformou em mobilização nacional. O evento reuniu fiéis de diferentes etnias e culturas num encontro que mostra a força da Igreja Adventista do Sétimo Dia em um dos territórios mais isolados e multiculturais do planeta. As arquibancadas ficaram lotadas. Mais de 15 mil adventistas se reuniram no maior estádio da capital, Suva. Eles vieram em caravanas de todo o país. Com trajes típicos, louvores e orações, o culto se transformou numa mobilização de fé. A diversidade era visível com nativos, descendentes de índios e moradores de ilhas remotas. Durante o culto especial, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia incentivaram o engajamento missionário e fizeram apelos para o envolvimento na missão. Em Fiji, o sábado foi de adoração e encorajamento para o serviço. Da mobilização em Fiji às decisões que moldam o futuro da igreja. O Concílio Anual 2025 reuniu líderes adventistas de todos os continentes na sede mundial da igreja nos Estados Unidos para uma semana de planejamento e compromisso com a missão. No centro dos debates, iniciativas para ampliar o alcance da mensagem bíblica e preparar a igreja para os próximos grandes desafios. E a resposta veio com planejamento e novidades que conectam tecnologia e evangelismo. Na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Maryland, o Concílio Anual de 2025 reuniu representantes de todos os continentes para decisões estratégicas e momentos de inspiração. Em uma semana intensa, foram votados planos, lançados projetos e reafirmado o compromisso global com a expansão do Evangelho. Das falas no plenário aos encontros nos corredores, o clima era de urgência. A ordem é avançar agora a missão, em todo o tempo e lugar. No palco,
117 Bíblias diferentes, cada uma representando uma parte do mundo. Entre elas, uma Bíblia entregue a soldados na Ucrânia e outra vinda da Etiópia, com capa entalhada à mão. De acordo com o presidente da Associação Geral, pastor Ayrton Köhler, um símbolo da unidade em Cristo. Só para destacar que a melhor imagem da nossa igreja internacional, da nossa igreja global, é a palavra de Deus. Estamos unidos pela palavra de Deus. Vocês têm Bíblias aqui. Entre os temas centrais do encontro, o foco na missão e no trabalho integrado. Cada reunião e cada apresentação reforçou a necessidade de preparar a igreja para servir em todos os continentes e culturas, plataformas e faixas etárias. Um dos lançamentos mais esperados foi o One Voice 27, uma campanha mundial de evangelismo digital marcada para setembro de 2027. A proposta é alcançar bilhões de pessoas ao mesmo tempo, com mensagens cristocêntricas pela TV, rádio, redes sociais e ações presenciais. A data celebra os 2000 anos do batismo de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. O plano vai mobilizar mais de 180 mil igrejas locais. Um chamado global para proclamar esperança em uma só voz. Outro destaque foi a celebração dos 30 anos do Ministério da Mulher. Mulheres de várias culturas desfilaram com bandeiras e trajes típicos, em um tributo à contribuição feminina na evangelização. Relatórios mostraram ações no combate à violência, saúde, alfabetização e discipulado em presídios, escolas, vilas remotas e até zonas de conflito. O concílio também homenageou delegados que se aposentaram, reconheceu ex-presidentes da Associação Geral e agradeceu quem atuou nos bastidores como intérpretes, voluntários, técnicos, equipes de oração. O encerramento foi com oração e um forte apelo em 3 pontos. Número 1. Vamos voltar para casa lembrando que precisamos ir todos juntos para a Terra Prometida. Número 2. Por favor, mantenhamos-nos focados na integração para a missão. E número 3. Voltemos confiando no Senhor e no Espírito Santo. Mais uma vez, esta igreja não nos pertence. Pertence ao Senhor. Nós somos apenas seus instrumentos. Em regiões onde o parto ainda mata, mulheres sentem os efeitos da cultura do país e enfrentam realidades extremas. Onde falta tudo, a ADRA forma mulheres para ajudar outras mulheres e muda o rumo de comunidades inteiras. Meu nome é Sônia Funa Evelyn e eu sou a vice-presidente de desenvolvimento sustentável aqui na ADRA International. Eu trabalho com líderes e equipes de todo o mundo que projetam programas e projetos impactantes que a ADRA implementa. Faço parte da ADRA há mais de 16 anos. E o que me trouxe aqui foi realmente o trabalho impactante, a missão da organização. E como isso se conecta com meus próprios objetivos pessoais na vida, que é realmente servir aos outros. Eu nasci em Serra Leoa e quando eu tinha cerca de 9 anos, nos mudamos para os Estados Unidos. E a verdade é que eu tenho sido muito afortunada e tenho muitos familiares e amigos que não tiveram a mesma sorte. E conhecer as dificuldades que eles enfrentaram, seja por causa de crises, guerras ou fome, está realmente no cerne do porquê eu quero continuar fazendo o trabalho que faço. Entrei como consultora técnica para a saúde e meio que imediatamente me apaixonei pelo trabalho. Tenho muitos momentos que foram muito gratificantes e satisfatórios sobre este trabalho. Eu me lembro do treinamento sobre maternidade segura, especificamente sobre o parto seguro de um bebê. E assim, eu estava nessa parte do mundo onde as práticas que tinham para o parto eram realmente prejudiciais. Quando uma mulher estava em trabalho de parto por muito tempo, às vezes o marido ou membros da comunidade tentavam empurrar sua barriga para fazer o bebê sair. E assim, no final daquele treinamento, todos disseram que esse treinamento terá um impacto geracional na forma como tratamos as mulheres e as crianças em nossas comunidades. E elas não precisam mais morrer porque não conseguem dar à luz com segurança.
A lição mais importante que aprendi neste trabalho é que, na verdade, em todo o mundo, as pessoas são as mesmas. Todos nós queremos as mesmas coisas da vida. A única diferença está na nossa capacidade de acessar essas coisas. A maior conquista da ADRA nos últimos 40 anos não é uma única coisa. É a profundidade do trabalho que fazemos. É o rigor do trabalho que fazemos. Nós realmente somos os melhores da categoria. São os lugares que vamos. Nós realmente vamos aonde outras organizações simplesmente não se dão ao trabalho de ir. Eu gostaria que a missão da ADRA no futuro se concentrasse em mulheres e meninas, em equidade, em acabar com a violência de gênero e em elevar o maior número possível de mulheres e meninas ao redor do mundo. Eu diria que a próxima fase da ADRA faremos ainda melhor. Nós quebramos barreiras. Nós parecemos diferentes. Temos muito mais mulheres em posições de liderança. Acho que as mulheres que trabalham na ADRA são realmente especiais, porque se inscreveram para enfrentar desafios enormes. E sem elas, sem nós, esta organização não seria o que é. E assim, quando falamos sobre para onde a ADRA está indo no futuro, quando falamos sobre liderança feminina, não é apenas para cumprir uma formalidade. É porque a força das mulheres, coletivamente, pode alcançar coisas imensuráveis. Portanto, somos o futuro, não apenas da ADRA, mas das comunidades em que estamos em todo o mundo. Minha ADRA, minha história é continuar a efetuar o máximo de mudanças positivas que eu puder durante todo o tempo que estiver aqui. Meu nome é Sônia Funa Evelyn e eu sou ADRA. Depois do impacto social da ADRA, seguimos para a Mongólia. O país tem mais de 3,5 milhões de habitantes. Mais de 1 em cada 8 jovens está desempregado. A maioria é budista e cristãos somam menos de 1% da população. Nesse cenário, uma escola adventista oferece formação técnica. Todos sabem que os jovens são o futuro de um país. Em Ulaanbaatar, na Mongólia, muitos jovens procuram escolas de treinamento que os ajudem a conseguir emprego. Como esse tipo de capacitação é escasso fora da capital, muitos se mudam do interior para Ulaanbaatar em busca dessas oportunidades. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio da Escola Vocacional Samyok, vê nessa necessidade uma oportunidade de oferecer treinamento para os jovens e assim ajudá-los a desenvolverem sua vida profissional. Nosso objetivo é compartilhar o Evangelho com os nossos alunos. Organizamos atividades no sábado e, após o pôr do sol, realizamos trabalhos sociais para ajudar outras pessoas. Por meio dessas atividades, nossos alunos aprendem a amar o próximo e a experimentar o amor de Deus. A escola oferece diversas atividades aos sábados. Fazemos trabalhos sociais para pessoas que precisam de alimentos ou que têm outras necessidades. Inicialmente, os alunos se interessam muito pelas atividades, como os programas de sábado à tarde. Depois de 1 ou 2 meses, começamos a falar sobre Deus e a estudar a Bíblia juntos. Eu gosto mais das atividades de sábado porque é um encontro de meio período. Na escola, muitos colegas se reúnem para relaxar, conversar, discutir e compartilhar refeições. Depois, participamos de atividades extracurriculares divertidas. O ambiente animado e agradável torna esta escola realmente empolgante. A Escola Vocacional Samyok foi criada para ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades profissionais em áreas como culinária, cabeleireiro, estética e editoração. Durante o treinamento, os alunos não apenas adquirem conhecimento, mas também fazem contribuições significativas para a comunidade. Eles distribuem presentes essenciais para as crianças carentes e idosos durante as celebrações de Ano Novo e oferecem seus serviços gratuitamente à comunidade.
O momento mais inesquecível foi ver a reação dos idosos. Ao distribuir mantimentos para pessoas necessitadas, um senhor idoso chorou de alegria pela nossa visita. Esse momento comovente deixou em mim um impacto profundo. Após concluírem seus cursos, infelizmente muitos alunos enfrentam desafios devido à falta de restaurantes, barbearias, fábricas ou empresas dispostas a respeitarem a decisão deles de não trabalharem no sábado. Por isso, suas orações são muito necessárias. Por favor, orem por nosso centro e nossa escola, para que muitos alunos venham estudar aqui, conheçam a Deus e para que possamos ter mais professores e funcionários adventistas aqui na Mongólia. Na Espanha, o município de Aldaia reconheceu o trabalho da Agência Humanitária Adventista, a ADRA, pelo apoio após fortes chuvas e inundações. As tempestades foram causadas por um fenômeno meteorológico intenso que provocou inundações e destruição em várias regiões de Valência. Durante o encontro com representantes da ADRA, autoridades locais agradeceram o apoio e destacaram a dedicação dos voluntários que atuaram na limpeza de ruas, reconstrução de casas e distribuição de mantimentos às famílias afetadas. A ADRA Espanha recebeu mais de $250 mil em doações vindas de várias partes do país e da rede ADRA Internacional. Com esse apoio, a agência montou centros de distribuição e continua trabalhando nos municípios mais atingidos, levando ajuda e esperança às comunidades em reconstrução. Continuamos no mesmo território. A Hope Media Espanha apresenta a série Maravilhas Incríveis, uma coleção de vídeos que revelam o poder criador de Deus e a beleza da vida. No episódio A Orquestra do Esqueleto, cada um dos 206 ossos do corpo humano toca a sua nota em perfeita harmonia. Há mais de 3 séculos, Sir Isaac Newton escreveu que, na ausência de qualquer outra prova, apenas seu polegar seria suficiente para convencê-lo da existência de Deus. Embora a observação desse renomado cientista tenha se inspirado na versatilidade e estrutura de sua mão, suas palavras poderiam se aplicar a quase qualquer parte da anatomia humana. Porque em nossos sistemas muscular, circulatório e nervoso, em nosso sentido da visão, da audição, do paladar e do olfato, e no magnífico conjunto de conexões e redes neuronais que formam o cérebro humano, fomos equipados com uma profusão de maravilhas biológicas que nos permitem não apenas sobreviver, mas superar os desafios frequentemente avassaladores de viver na Terra. Nos próximos minutos, vamos celebrar um desses soberbos dons físicos, a estrutura forte, leve e flexível, que mantém nosso corpo unido. Pois nesse assombroso conjunto de ossos, cartilagens, tendões e ligamentos, descobriremos uma impressionante coleção de componentes integrados, todos projetados e organizados para facilitar cada movimento que fazemos, sendo cada um, como o polegar de Newton, uma vívida confirmação da existência de Deus. Imagine seu esqueleto como uma orquestra, e cada um dos seus 206 ossos como um músico altamente qualificado, projetado para desempenhar um papel específico. A seguir, sente-se, relaxe e contemple o milagre de como essa impressionante coleção de peças individuais foi um dia montada para criar a extraordinária estrutura do seu corpo.
Com cada osso do meu corpo, eu te louvarei. Senhor, quem se compara a ti? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em mais de 200 países e territórios. Um dos principais focos da Igreja é estabelecer novos grupos e fortalecer comunidades entre povos não alcançados por meio de iniciativas baseadas na compaixão e no serviço. A seguir, você vai conhecer as origens, os desafios atuais e como a Igreja Adventista tem levado esperança e apoio a comunidades em todo o mundo. No ano passado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia comemorou o aniversário 150 de J. N. Andrews, o primeiro missionário oficial adventista do Sétimo Dia a Dia que chegou aqui na Suíça para compartilhar a mensagem adventista. Eu uso a palavra comemorar, porque realmente não havia nada a celebrar. Se ele voltasse à vida hoje, acho que ficaria surpreso e chocado por ainda estarmos aqui. Após seu trabalho missionário pioneiro, houve uma era dourada da missão adventista, e missionários começaram a cruzar o globo, levando as boas novas de Jesus aonde quer que fossem. Mas você sabe, pouco mais de 100 anos depois, líderes da igreja se reuniram para orar juntos, planejar juntos, e eles pegaram o mapa mundi. Isso foi na década de 80, e eles viram algumas áreas do mundo onde a igreja adventista era forte, outros lugares onde era relativamente fraca e outros lugares onde simplesmente não existia. E a partir disso, nasceu a Missão Global. Foi na Assembleia da Associação Geral em Indianápolis, em 1990, que a Missão Global foi oficialmente votada pela Igreja Mundial. E foi uma votação inovadora porque, pela primeira vez, começamos a pensar não apenas em termos de geografia em nossa missão, mas também em termos de grupos de pessoas. E começamos a pensar não apenas em outros cristãos, mas também em pessoas de outras religiões do mundo. O foco estava 100% em iniciar novos grupos de fiéis, plantar igrejas, seguindo o método de ministério de Cristo. E é isso que a Missão Global tem feito nos últimos 35 anos. Nossos plantadores de igrejas na linha de frente são chamados pioneiros da Missão Global, os heróis muitas vezes anônimos da missão de vanguarda. São membros leigos, geralmente jovens, que recebem treinamento básico, uma modesta ajuda de custo e um objetivo claro: formar novos grupos de fiéis. Sempre que possível, eles vão para o seu próprio grupo étnico, onde já falam a língua e conhecem a cultura, vivendo entre o povo de forma imersiva. Fortalecidos pela convicção, guiados pelo método de ministério de Cristo e empoderados pelo Espírito Santo, eles estabelecem novos faróis que iluminam o caminho do reino de Deus. Louvamos a Deus pelas coisas maravilhosas que aconteceram desde o início da Missão Global. Literalmente, milhares de novos grupos foram plantados, muitos novos grupos de pessoas foram alcançados e também entramos em países completamente novos. E eu penso, por exemplo, no Camboja, onde vimos um crescimento tremendo na igreja. Quando a Missão Global começou, não havia igrejas no Camboja, mas os pioneiros da Missão Global logo mudaram isso. Um jovem casal de pioneiros viajou para a província de Kratie, onde superaram a oposição através do método de ministério de Cristo. Eles começaram uma igreja, começaram uma escola e logo até mais grupos de fiéis foram plantados. Hoje, temos mais de 4.000 adventistas do sétimo dia no Camboja. Penso na Índia, onde 2 pioneiros da Missão Global foram rejeitados na cidade em que entraram. Indefesos, começaram a formar grupos de adoração em 2 cidades próximas. Mais tarde, eles tentaram novamente na primeira cidade e, desta vez, começaram uma igreja. E essa igreja, por sua vez, começou uma escola e plantou 4 novos grupos de adoração. E cada um desses novos grupos plantou ainda mais grupos. E assim o trabalho do Evangelho se multiplicou. E vemos isso acontecendo em todo o mundo. Desde que a Missão Global começou, quase 128.000 novas igrejas e empresas foram estabelecidas. E essas não são apenas estatísticas em uma página. São homens e mulheres reais, meninos e meninas, famílias,
Milhões de pessoas que encontraram esperança em Jesus Cristo. Claro, o desafio missionário é enorme quando observamos as 3 áreas de reenfoque da missão e vemos os vastos grupos populacionais. Mas esta é a missão de Deus, e Ele nos convidou a participar com Ele nessa missão, para iniciar novos grupos de crentes e fazer discípulos para Ele. Bem, a NN fica por aqui, mas você já sabe, temos um encontro marcado na próxima semana com mais notícias inspiradoras de todo o mundo. Assista o programa completo na TV Novo Tempo, ao sábado, às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Acesse adventist.org para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou visite adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt para mais notícias. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.